Olá pessoas, aqui é a Umi. No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre a minha experiência trabalhando numa empresa coreana, principalmente em questão da hierarquia coreana, que é um aspecto muito famoso da cultura coreana. Eu perguntei no Twitter se vocês tinham interesse nesse assunto e muitas pessoas falaram que sim, então por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Vamos lembrar que tudo que eu falar aqui é baseado na minha experiência pessoal como brasileira que trabalha numa empresa coreana. Vale lembrar que nada do que eu falo aqui é regra, mas ainda assim é minha experiência vivendo na Coreia. Então, de repente, o que acontece na minha empresa pode não ser o que acontece na empresa de outras pessoas, mas eu ainda trabalho com pessoas coreanas, então ainda é a cultura deles. Se você já trabalhou ou trabalha na Coreia, seja um estágio ou realmente um emprego mesmo, compartilhe aqui embaixo a sua experiência para as pessoas poderem ter mais fontes de informação. Eu trabalho numa empresa grande que tem vários subsetores e dentro desses subsetores tem os departamentos e tudo mais. Então eu vou falar mais em questão do meu departamento mesmo. A empresa é majoritariamente formada por coreanos, são pouquíssimos os estrangeiros que estão lá e acho que a maioria deles, se não todos eles, estão na minha equipe. Mas não é por nós sermos estrangeiros que a gente recebe algum tipo de tratamento diferenciado. As regras contratuais são as mesmas para todo mundo, as regras de comportamento são as mesmas para todo mundo. A gente obviamente está na Coreia, então a gente trabalha sob as regras coreanas trabalhistas. Obviamente, além das regras contratuais, tem a ética de trabalho, que aí vem a cultura em cima. A gente tem a ética de trabalho no Brasil, a gente tem ética de comportamento, né? A cultura da convivência. No Brasil, a gente tem, cada país tem a sua. E quando a gente lê na internet informações sobre um país que está tão longe da gente, principalmente culturalmente, não só de distância, porque a gente desde pequeno recebeu muita informação sobre Estados Unidos, sobre as Américas no geral e a Europa. Então a gente consome muito mais essa cultura. Então, quando a gente recebe a informação deles, a gente consegue meio que pôr na realidade como funcionariam as coisas, porque são culturas um pouco mais próximas da nossa, até porque a gente pegou muito dessa cultura deles por causa da colonização, não é mesmo? Fala de países assim, mais no extremo, Ásia e tudo mais, acaba tendo um fascínio maior pela cultura, e acho que é por isso que muita gente ainda hoje taxa muito a cultura assim da China, Japão, Coreia, principalmente do leste asiático, mas acho que tipo na Ásia no geral, taxa muito a cultura desses países como uma coisa exótica, peculiar e tudo mais, porque a gente não consegue pôr em prática, na realidade, aquelas coisas que a gente lê naqueles blogs, tipo 10 curiosidades sobre a Coreia do Sul, e aí pega a exceção e fala, esta é a realidade. Eu comecei a estudar sobre a cultura coreana quando eu comecei a estudar K-pop muitos anos atrás, e naquela época tinha muito pouca informação na internet. Se tivesse algo, era em inglês, e YouTube não era uma coisa ainda, então acaba que a informação que eu tive ela era realmente muito distante da realidade, e eu não tinha como eu ter um parâmetro de quão intenso é, quão real é. Por exemplo, o Brasil é famoso por tipo, se cumprimenta beijando. E aí vem os engraçadinhos de alguns países e vê um brasileiro, uma brasileira e chega a cumprimentar beijando, achando que é de outra forma, tipo, exagerando a realidade. E você vira e fala, não é assim. Não é como se brasileiro fosse bagunça, né? Você não pode chegar beijando quem você quiser, você não pode chegar tocando em quem você quiser. A mesma coisa acontece quando a gente lê curiosidades sobre a Coreia. A gente fica assim, em qual intensidade é isso? Então, sobre a hierarquia coreana, finalmente, né, eu dou várias voltas pra falar. Se você é novo no canal, gente, os vídeos geralmente têm 40 minutos. Eu vou tentar não fazer esse vídeo ter 40 minutos. Quando a gente lê sobre a hierarquia coreana, a gente imagina um extremo que meio que deixa as pessoas muito receosas de interagir com um coreano e, tipo, achar que, nossa, deve ser muito difícil ter relações na Coreia, porque tem que ficar tomando cuidado com o jeito que você fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o tempo todo você tem que falar formalmente com a pessoa que é mais velha que você não pode falar casualmente nem com a sua mãe, porque ela é mais velha que você. Então, assim,
a gente cria muitas coisas na nossa cabeça por causa de pouca informação que chega até a gente. E aí quando você chega no país e convive e tem aquela experiência, você vira e fala, é assim, mas não é bem assim. Você começa a ver realmente como eu disse antes, intensidade dos aspectos culturais do país. O que eu quero dizer com isso tudo? A hierarquia coreana é um aspecto muito forte da cultura deles, obviamente pesa muito na fala. Eu não tô falando que os coreanos não ficam, tipo, tendo que regrar o jeito que eles vão falar o tempo todo. Só que pra eles é uma coisa mais natural, porque eles crescem com isso. É muito diferente eu, brasileira, que aprendi a falar coreano, quando eu vou falar com a minha chefe, ter que lembrar, tem que usar o formal, o honorífico, raiz quadrada de 14, não sei o que, tipo, é uma preocupação que a gente tem de vez em quando. Mas a gente tem o passe livre porque a gente é estrangeiro. Eles vão compreender que por mais fluente que você seja, de vez em quando dá um deslizinho, e até os coreanos dão deslizes de vez em quando. Porque muita gente, é muito engraçado, porque às vezes as pessoas estão conversando e no calor da conversa, de tipo, tá tendo uma reunião, uma discussão, aí a pessoa fala, "Konde, igo an passou, yo." A pessoa fala a frase dela, aí ela, "Pera, tem que ser formal, yo." Que pra quem não sabe, o formal mais casual, digamos assim, do coreano é quando você termina com yo. Existe uma flexibilidade na fala coreana em questão da hierarquia. Eu faço muito assim pra falar. Não é passado pra gente quando as pessoas falam da hierarquia coreana. E, obviamente, um coreano que vai pra fora e se vê livre dessas amarras do idioma dele, da hierarquia, ele vai ter uma liberdade muito grande, o impacto pra ele vai ser muito grande. Então, com certeza ele vai sentir assim, gente, eu prefiro muito mais falar em inglês, porque eu não preciso ficar regrando o que eu vou falar. Sempre aprendi o quê? Você fala formal e você usa honoríficos com as pessoas que são mais velhas que você, as pessoas que têm uma posição acima da sua, as pessoas que você não é muito próximo, e sempre tem aquela regra de coisas que você tem que, como você tem que falar o coreano. E até assim, eu já na faculdade, eu já tinha passado por 1 ano e meio de coreano lá em Daejeon, então eu já sabia bastante coreano, já tinha convivido bastante. E assim, pra mim foi um choque quando a minha professora na universidade falou em honorífico com as alunas. E eu fiquei assim, o que está acontecendo? Então, às vezes foi uma coisa que aconteceu antes comigo e eu não notava muito, não percebia muito porque o meu coreano não era super avançado ainda. Aí eu pensei, a professora fala em honoríficos com as alunas porque ela respeita a gente. Então, a questão dos honoríficos também, apesar de que tem um peso de relação de poder, digamos assim, eles também têm uma relação de respeito. A pessoa que vai me atender numa loja, ela vai usar o honorífico comigo porque ela tá prestando um serviço pra mim, né? Porque eu vou usar o serviço dela, então ela me trata bem porque eu sou um cliente. Isso não quer dizer que, porque ela tá me servindo, entre aspas, eu vou chegar lá e vou falar ela sem eu. Eu não posso falar com ela sem eu, só por causa disso. Então, é tudo questão de, tipo, educação. Os honoríficos em coreano, no geral, é uma relação de educação. A diferença é que é muito mais explícito na forma que você fala do que no português, por exemplo. Mas, geralmente, você não vai chegar, sei lá, pro seu chefe, se você for novo na empresa e tudo mais, e, tipo, fala aí o que eu tenho que fazer, mano. Tipo, dependendo da empresa, dependendo do lugar que você estiver e tudo mais, você obviamente tem que falar, eu queria saber o que eu preciso fazer hoje, tipo, o modo que a gente fala também vai variar dependendo de com quem a gente tá falando. Que nem eu falei antes, a diferença é que o coreano deixa isso mais explícito na fala, então por isso que parece uma coisa muito mais regrada. Em relação ao trabalho, as pessoas não precisam ser formais o tempo todo, porque, tipo, não dá tempo de ficar sendo formal, as coisas têm que ser feitas rápidas e tudo mais, mas você também não vai, que nem eu falo, dropar o yo. Tipo, você não pode simplesmente conversar sem yo com as pessoas, ou até um pouco mais formal usar o sumnida, dependendo da situação. Uma coisa que se usa bastante é um sufixo, é um acessório de frase, que é o shi, que quando você usa ele, você tá demonstrando respeito pela outra pessoa. Você nunca pode usar o shi quando você é o sujeito da frase. A aula de coreano rapidinho aqui, dica de coreano.
porque você necessariamente não tem que mostrar respeito por você mesmo nesse sentido. Eu quero virar pra uma pessoa que tem uma posição acima da minha na empresa, que eu quero perguntar pra ela, por exemplo, você viu o e-mail que eu te mandei? Eu posso virar pra ela e falar, 제가 보낸 e-mail 보셨어요? Então, esse chiado que teve no meio da frase é o she, conjugado no verbo, que demonstra respeito. Eu não necessariamente tenho que falar 보셨습니까? Porque too much. De vez em quando, às vezes quando é uma conversação mais corriqueira, assim. Mas se eu vou mandar um e-mail que de repente mais pessoas na empresa vão ver, eu não sei quem vai ver, pode ser o chefe geral de tudo, o dono da porra toda. Eu de repente tenho que terminar as frases com sumida, porque aí eu tenho que ser o mais formal possível para qualquer pessoa que vai ler aquele e-mail. Para a empresa coreana, a gente tem várias posições, eu acho que mais do que no Brasil. Então tem todas essas posições, mas no final, todo mundo se comunica meio que da mesma forma. Todo mundo usa o she e termina com you. Dependendo do grau de proximidade e tudo mais, a gente pode falar o mais informal que tiver, porque é muito amigo, trabalha o dia todo juntos, ou a gente pode falar com o she, mas sem o yo, ou a gente usa o she e o yo mesmo. Então, tem várias variantes. Obviamente, vamos supor, quando tem a 팀장님 também, que é tipo... 팀장님 significa, tipo, é a líder do time. Então, dentro de cada departamento tem os times diferentes para cada função. E tem a 팀장님, que é a líder do time. Então, geralmente ela fala com a gente sem yo, mas ela usa o she. Então, tem essas variantes todas e, tipo, não necessariamente as pessoas se sentem ofendidas porque ela fala sem o yo, porque também existe uma relação de proximidade nisso. E também depende muito do que você vai falar. A minha 팀장님 nunca vai falar comigo, nunca falou com ninguém, pelo menos que não que eu tenha presenciado, falou algo do tipo 해, tipo, que é o verbo fazer, e 해 é tipo faz. Isso não vai acontecer, porque é mal educado. Ela pode ser a 팀장님, ela pode estar numa posição maior, ela pode ser mais velha. Dentro de um ambiente de trabalho, ela não vai virar para um funcionário dela e vai falar 해. Ela vai falar o quê? 해주세요. Então ela vai usar o she, ela vai usar o yo. Mas a gente tá no 회식, que é tipo uma saída para comer com os funcionários. Uma vez por mês, pelo menos na minha empresa é assim, uma vez por mês a gente escolhe um restaurante e vai comer. A proposta do meu 회식 foi hoje no almoço. Geralmente não é no almoço, mas foi no almoço hoje. A gente fala mais descontraído com as pessoas, não tem essa preocupação tão grande. Porque assim, apesar do meu time ser de estrangeiros, ainda é uma empresa coreana, a maioria das pessoas com quem eu trabalho são coreanas. E eu ainda vejo os coreanos interagindo. Então, dá pra notar também essa questão de existe uma flexibilidade, mas existe o cuidado. E obviamente, para um coreano, é muito natural ele regrar como ele vai falar. O que eu quero falar mesmo é toda a informação que você vê na internet, até do meu canal, de outros canais também, não toma como verdade absoluta. Mesmo quando tipo, um coreano falar sobre a Coreia, você pode não tomar como verdade absoluta porque é uma pessoa num país inteiro. Eu não quero que as pessoas, quando um coreano me conhece, eu não quero que ele tome como verdade absoluta o que eu falo do Brasil. Eu quero que as pessoas tenham como referência. Então, toma tudo o que você aprende sobre outro país, não só sobre a Coreia, mas toma tudo o que você aprende sobre outros países como referência. Se você não pôde ainda ter a experiência de viver aquilo pessoalmente, toma como referência, junta informação, lê em vários lugares. Eu tô falando aqui de hierarquia na Coreia. Abre no YouTube, vai ver outros vídeos sobre hierarquia, vai no Google ver outros, tipo, lê algum blog sobre hierarquia. Pergunta para um amigo coreano, se você tiver um amigo coreano, porque ele pode falar da experiência dele, ele pode falar de como é na empresa dele. Outros estrangeiros que trabalham em empresas coreanas também. De repente tem alguma empresa que se a pessoa não falar sumida com um 팀장님, leva um pescotapa. Tipo, não sei, gente. A hierarquia coreana na fala, pelo menos no ambiente de trabalho, porque eu não tenho família coreana, pra poder saber como é que é dentro da família,
talvez ela não seja tão rígida como a gente projeta quando a gente lê sobre isso. Ela obviamente é rígida. Eu estou falando que ela, ainda assim, ela afasta um pouco a convivência, uma convivência mais natural, mais fluida entre os coreanos, porque eles têm que se preocupar muito com isso. Eu não vídeo de um coreano esses dias. Tipo, na hora que você vira amigo e você pergunta, vamos parar de usar formal? Tipo, você tem que acontecer aquele momento estranho da relação em que os dois decidem não usar mais a formalidade na fala. E dizem, eu vi vários coreanos falando que, tipo, é estranho este momento. Então, obviamente, existe essa rigidez que a hierarquia coreana, tipo, na fala, em várias coisas, principalmente da fala, causa na convivência coreana, mas eu acho que ela não é tão intensa como as pessoas enxergam. Eu acho que é isto. Mas lembrem-se, eu sou só uma brasileira que vive na Coreia. É a minha visão, é o jeito que eu interpretei as coisas, porque eu achava que era muito mais rígido do que eu tô convivendo. De repente você acha que é muito de boa, chega aqui e leva um pescotado, porque não usou o formal. Mas eu acho que é isso. Eu espero que o vídeo tenha sido informativo em alguma instância. E se tiver criado mais dúvidas do que respondido as dúvidas, vocês podem perguntar aqui nos comentários, porque eu eventualmente posso fazer um outro vídeo respondendo mais a fundo dúvidas que vocês tenham em relação a isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, porque 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no meu canal, então você pode se inscrever no canal e ser inscrito, e é isto. E até o próximo!